Você já sentiu que existe algo dentro de você que nunca teve espaço para existir? Uma parte que se esconde até de você mesmo? Não é loucura. Isso tem nome. Carl Jung chamou isso de sombra sexual. E não é apenas sobre sexo. É sobre o lado mais verdadeiro da sua humanidade que foi ensinado a você como errado, vergonhoso ou perigoso. Talvez você tenha crescido ouvindo que certas sensações eram pecado. Talvez você tenha aprendido a associar desejo com culpa. Talvez tenha tentado viver uma vida correta, mas sentindo lá no fundo que algo importante foi deixado para trás. Jung dizia, aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. E se for isso que está acontecendo com você? E se a sensação de vazio, de insatisfação silenciosa vier justamente dessa parte reprimida? Esse vídeo é o convite para você voltar a si mesmo, para deixar de viver uma vida pela metade. Aqui no canal, já postamos conteúdos profundos sobre propósito, reconexão, sombra emocional e estamos só começando. Se você está cansado de fingir ser só o que esperam de você, esse é o lugar certo. Estamos formando uma comunidade de pessoas reais dispostas a se verem de verdade e viverem vidas inteiras. Se isso faz sentido para você, inscreva-se agora. Os próximos vídeos podem trazer transformações que você ainda nem imagina, mas que seu coração já sente falta. Muita gente acha que a sombra é um lado sombrio, maligno, algo que precisa ser extirpado da personalidade. Mas Jung enxergava isso de outro jeito. Ele não falava da sombra como um inimigo, mas como uma parte esquecida. Não é o mal dentro de você. É o você que foi proibido de existir. Desde pequenos fomos ensinados a esconder tudo que poderia nos fazer parecer errados. Sentimentos intensos, desejos diferentes, vontades confusas. Tudo o que ameaçava nossa aceitação foi jogado para debaixo do tapete da mente. Mas o que é ignorado não desaparece. Cresce em silêncio. A sombra sexual nesse contexto é o território onde esses aspectos reprimidos da nossa sexualidade e desejo foram escondidos. Não se trata apenas de prática sexual. Trata-se de identidade, vulnerabilidade, energia criativa, potência. O que você chama de bloqueio pode ser só um pedaço de você tentando emergir. E aqui vem o ponto-chave. Aquilo que você evita, domina você. É por isso que tantas pessoas se perdem em padrões repetitivos, relacionamentos que não fazem sentido, desejos que vêm com culpa, frieza onde deveria haver calor. Não é disfunção, é desconexão. A grande virada de chave aqui é entender que sua sombra não quer te destruir. Ela quer ser integrada, quer ser compreendida, olhada, sentida, não para ser obedecida, mas para ser acolhida. Quando isso acontece, a vida muda. Você para de fugir de si mesmo e começa finalmente a se tornar inteiro. Quantas vezes você já se viu envolvido em situações que pareciam se repetir? Relacionamentos que seguem o mesmo roteiro, reações emocionais que parecem automáticas, desejos que surgem como fantasmas. Nada disso é coincidência. Jung nos alertou. O que você não torna consciente, a vida repete até que você aprenda a ver. A sexualidade, quando negada, não desaparece. Ela se transforma, vira compulsão, frieza ou aquela estranha sensação de estar desconectado até durante a intimidade. E isso não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você, com a parte sua que ainda está na sombra, esperando ser reconhecida. Desejo não é apenas uma questão física, é expressão da alma. Quando essa energia é reprimida, ela busca outras saídas. Nos sonhos, nas fantasias, nas reações inesperadas, nos bloqueios emocionais. E quando não entendemos de onde tudo isso vem, começamos a acreditar que tem algo errado conosco. Mas não tem. Você não está quebrado. Você está dividido. A sombra sexual guarda traumas, sim, mas também guarda potenciais. Ela carrega a intensidade que você aprendeu a temer, mas que também é fonte de vida. Quando você enfrenta essa parte com honestidade, começa a perceber que o que parecia feio ou perigoso era apenas o que não foi compreendido. É como acender uma luz num quarto escuro. Os monstros somem e você enxerga o que sempre esteve ali. E muitas vezes o que está ali é uma versão de você mesmo que está cansada de se esconder. Uma parte que só quer ser sentida, sem julgamento, sem máscaras, sem performance. Você já parou para pensar por que certas ideias, pensamentos ou desejos causam vergonha instantânea? A vergonha é um dos sinais mais claros de que algo foi banido da sua consciência. E no território da sexualidade, ela aparece cedo, forte e silenciosa. Não porque você é errado, mas porque aprendeu a ter vergonha antes mesmo de entender o que sentia. Desde criança, fomos treinados para esconder. Qualquer expressão de desejo que fugisse do normal era punida, ridicularizada ou silenciada. E o que se esconde com vergonha se transforma em dor. Não uma dor visível, mas uma dor que vira forma de viver. Uma vida cautelosa, controlada,
limitada. Jung enxergava isso com clareza. A vergonha é um indicador daquilo que precisa ser integrado. É o alarme que avisa onde há um pedaço de você que foi deixado para trás. E quanto mais você foge desse sentimento, mais ele te controla. É por isso que muita gente não entende o vazio que sente mesmo vivendo direitinho. A sexualidade não se trata apenas de prática ou ato, mas da energia vital que se manifesta em tudo, na forma como você cria, se relaciona, sente prazer, se expressa. Quando você aprende a dialogar com sua vergonha, não negá-la, não segui-la cegamente, mas entendê-la, você começa a desarmar o mecanismo que te prende. Esse não é um caminho de respostas fáceis, mas é um caminho de reencontro com partes suas que você sequer sabia que estavam ali, pedindo socorro por trás de um olhar contido, de um corpo tenso, de um desejo sufocado. A vergonha mostra onde está a chave, e você tem o direito de abrir essa porta. Existe uma ligação direta entre sexualidade e criatividade, e essa conexão não é mística nem simbólica, é visceral. Jung via o desejo não apenas como impulso erótico, mas como energia criativa pura, a mesma força que move a arte, a expressão, a inovação, a coragem de se lançar no mundo. Quando você sufoca sua sexualidade, você está, sem perceber, bloqueando sua capacidade de criar e viver com autenticidade. Quantas vezes você sentiu falta de energia, de motivação, de brilho no olhar? Quantas vezes ficou paralisado, procrastinando, imaginando uma vida mais intensa, mas sem forças para construir isso? Em muitos casos, esse desânimo não é cansaço físico, é a estagnação do seu fluxo vital, travado pela repressão silenciosa de quem você realmente é. A repressão sexual age como um freio invisível. Você tenta ser funcional, produtivo, presente, mas algo sempre parece travar. O motivo pode estar justamente naquilo que você aprendeu a esconder. A parte sua que deseja ser sentida, tocada, ouvida, expressa, mas que vive sufocada pela culpa, pelo medo, pela necessidade de parecer adequado. Quando você começa a integrar essa energia, algo desperta. Você não apenas se sente mais inteiro, como também passa a se movimentar com mais clareza no mundo. As ideias fluem, a sensibilidade retorna. Você volta a sentir prazer em viver, não por indulgência, mas por reconexão. A sexualidade é vida pulsando. Quando ela é negada, o corpo adoece, a mente fecha e o espírito silencia. Mas quando ela é aceita como parte do todo, você começa a experimentar o que é estar realmente presente, realmente vivo. Muitos acreditam que estão vivendo relacionamentos íntimos, mas na verdade, estão apenas repetindo papéis. Sorrisos, na hora certa falas ensaiadas, gestos que parecem conexão, mas que escondem o medo de ser visto por completo. Jung chamaria isso de uma relação entre máscaras, não entre pessoas inteiras. Quando a sexualidade vira performance e não presença, algo se perde. Você pode estar fisicamente junto de alguém, mas emocionalmente ausente. Pode até demonstrar afeto, mas sem permitir que o outro veja o que existe por trás do personagem. Isso não acontece porque você quer enganar, mas porque não sabe como seria ser aceito por inteiro. A sombra sexual nesse ponto torna-se um divisor silencioso. Você se cala para não assustar, se controla para não parecer demais, e com o tempo, acredita que isso é maturidade, mas na verdade é defesa. E a intimidade real não acontece onde há defesa, ela só floresce onde há verdade. Quando você começa a acolher os pedaços seus que pareciam impróprios, algo muda nos seus vínculos. Você deixa de buscar aprovação e começa a buscar conexão, para de agradar e começa a se revelar. E, mais importante, começa a atrair pessoas que reconhecem a sua verdade, não o seu esforço em parecer perfeito. Intimidade verdadeira não é construída com técnicas. Ela nasce quando duas pessoas param de atuar e se permitem existir uma diante da outra, sem o medo de serem julgadas. É nesse espaço que o amor deixa de ser manutenção e volta a ser presença, porque ninguém se conecta com um papel. A conexão só é possível com aquilo que é real. Você pode seguir tentando se ajustar, continuar se moldando para caber em expectativas que não foram feitas por você. Pode seguir com a máscara, com os papéis, com o silêncio. E isso pode até funcionar por um tempo, mas a verdade é que chega uma hora em que esse esforço cansa. E não é porque você está fraco, é porque você está tentando viver sem partes de si. A sombra sexual não é um inimigo que precisa ser vencido, ela é um território que precisa ser explorado com coragem, não para se perder nele, mas para se reconhecer, para reunir de volta tudo aquilo que um dia foi exilado pela vergonha, pelo medo ou pela necessidade de ser aceito. Esse processo não é sobre libertinagem, é sobre inteireza. Jung dizia que a integração da sombra não nos torna perfeitos, mas nos torna humanos. E talvez essa seja a maior libertação. Parar de tentar ser o ideal de alguém
e começar a ser você, por completo, com suas luzes e suas sombras, com seu desejo e sua sensibilidade, com tudo aquilo que te torna único. Se esse conteúdo te tocou de algum modo, saiba que aqui no canal temos outros vídeos que aprofundam ainda mais essa jornada, da autocompreensão à transformação real no cotidiano. Já temos pessoas vivendo mudanças profundas, não por milagre, mas por decisão, e a sua pode começar agora. Assine o canal, explore os vídeos já postados e permita-se entrar nessa jornada de reencontro com você mesmo, não como mais uma informação que você consome, mas como uma prática que você vive. O caminho para a sua inteireza não começa fora, começa no momento em que você decide parar de fugir de si. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, escolha com consciência, atuação ou verdade, superfície ou profundidade, um personagem ou você inteiro.